Uma situação de conflito ou de guerra interessa, afinal de contas, a quem? Essa é uma grande pergunta, é uma importante pergunta, é uma pertinente pergunta, sobretudo em momentos de conflitos, como o que nós estamos vivendo. O mundo hoje acompanha, atento e preocupado, dois importantes conflitos. Um que já acontece há mais tempo, que é o processo de invasão das tropas russas sobre o território ucraniano, com o apoiamento de uma parte da população que habita a região leste da Ucrânia. Então, de um lado você tem Putin, Vladimir Putin, que é governo russo, e do outro lado o Volodymyr Zelensky, que é o governante da República da Ucrânia. E do outro lado, mais recentemente, esse conflito lá na região de Gaza entre o governo israelense e o Hamas, que desde 2006 controla politicamente a região de Gaza, mas é uma região totalmente sitiada pelo governo israelense. Muito bem, mas a quem interessa esses conflitos? Vejam só, o Vladimir Putin, antes do início da guerra da Ucrânia, era um cara que amargava uma popularidade muito baixa lá na Rússia. Se ele não fizesse nada de extraordinário, provavelmente perderia as eleições. Então ele se aproveita da guerra para naturalmente criar em torno dele uma ideia de nacionalidade o suficiente para reverter um quadro de queda na sua popularidade, na aceitação do seu governo. O mesmo está acontecendo com o Joe Biden. O Joe Biden recentemente elegeu-se presidente, venceu o Donald Trump, que quer se candidatar agora nas próximas eleições do ano que vem, e o Joe Biden não está com uma popularidade muito boa. Então, nesse momento, qual é o posicionamento dele em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia? Totalmente favorável à Rússia, disposto a colaborar com o que for possível para que a Ucrânia impeça o avanço das tropas russas e para que, ao mesmo tempo, seja fortalecida a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que tem os Estados Unidos como o sócio principal. Do outro lado, o Joe Biden, que é do Partido Democrata, ele apoia de maneira incondicional e total o governo israelense na sua reação desproporcional aos atentados cometidos pelo grupo Hamas no último dia 7 de outubro. Então, o governo americano, nesse momento, o Joe Biden, apoia totalmente. Para que o Joe Biden faz isso? Para ganhar um apoio e um fôlego nessa reta final das eleições americanas. Ele vai se candidatar mesmo, o Partido Democrata vai indicá-lo, obviamente. Para quê? Apoiando de maneira incondicional Israel, ele flerta com o eleitorado mais conservador americano e consegue impedir, quem sabe, o avanço da candidatura do Trump ou de qualquer outro candidato republicano. Se o Trump não puder disputar, o outro será. Então, exatamente para poder vencer as eleições do ano que vem. E, por fim, o Netanyahu. O Netanyahu, antes do atentado, ele estava provocando. Havia alguns atentados ainda meio que miúdos, tanto na Cisjordânia como na faixa de Gaza. Com isso, ele tenta dialogar com os setores mais desejosos por essa política sionista e imperialista do governo israelense. E agora, com o ataque do Hamas no último dia 7, ele fez do limão uma limonada. Ele consegue ampliar a sua popularidade no momento que a sua popularidade estava embaixo. Vários e vários protestos estavam acontecendo contra o presidente, contra o primeiro-ministro Netanyahu, nos últimos meses que antecederam esse conflito. E agora, certamente, ele deve ter revertido esse quadro de impopularidade. Claro que ele é candidatíssimo a permanecer à frente do governo israelense. Está vendo? Uma guerra não interessa só à indústria bélica, mas também aos interesses políticos. E todos esses, não tem nenhum de esquerda, e é tudo gente de direita, por favor. Certo? O Joe Biden, o Netanyahu e o Vladimir Putin são pessoas que absolutamente se alinham
aos interesses das elites em seus respectivos países, ok? Um abraço para todos, não esqueçam de curtir, não esqueçam de comentar e me seguir. Um abraço para todos, até o próximo vídeo.